Fala, mito! Aqui estamos de novo, professor Emerson, professor de Direito Constitucional, para continuar o nosso curso completo de Direito Constitucional, só aqui na plataforma Mitos do Direito. Meus amigos, nós tivemos 2 aulas anteriores em que nós estávamos tratando do tema a origem da Constituição e a norma constitucional. Nosso primeiro livro aí já disponível para aquisição, preço muito módico, R$4, na plataforma amazon.com. Não percam, hein? E as aulas, evidentemente, continuam gratuitas e a cada 10 dias um novo conjunto de aulas aí para vocês, só aqui nessa nossa plataforma, em Direito Constitucional e em breve nas outras disciplinas também. Meus caros, não esqueçam, deixem o seu like e se inscrevam no canal para poder receber as atualizações, para poder receber notificações sempre que novos vídeos forem inseridos na nossa plataforma. Vamos lá, nossa terceira aula, aí dentro ainda de origem de Constituição e norma constitucional, diz respeito à temática da norma constitucional. Então aí um primeiro approach para tratar da norma constitucional, e na próxima aula, na aula 4, nós terminamos a parte do estudo da norma constitucional. Primeiro tema aí dentro de norma constitucional: força normativa da Constituição. Vejam que esse é um tema que geralmente é tratado dentro de princípios de interpretação, mas eu considero ele tão importante que ele tem razão de ser estudado em conjunto com a própria ontologia da norma constitucional, com as próprias características da norma constitucional. Força normativa da Constituição é uma terminologia que foi adotada por um jurista alemão chamado Konrad Hesse. De acordo com Konrad Hesse, até para que a Constituição não seja um instrumento de ilusão, um instrumento de engodo, ela tem que estar alinhada com a realidade histórica e a realidade social daquele país. Os elementos históricos e sociais, eles são utilizados para poder construir a Constituição no sentido jurídico. E evidentemente que na medida em que nós temos esses elementos amparando a Constituição jurídica, ela vai beber da mesma fonte para alcançar a sua eficácia. Isso vamos dizer assim, para simplificar, seria melhor compreensível se imaginássemos uma Constituição que não tem nenhuma relação com a realidade histórica e social de um país. Provavelmente nós teríamos problemas para a própria efetivação desta Constituição, justamente em razão desta divergência, deste distanciamento. Então, para que nós possamos buscar na Constituição uma pretensão de eficácia, uma máxima realização desta Constituição, para que possa existir aquilo que ele chama de vontade normativa, de vontade de Constituição, é preciso então este approach, esta proximidade entre a realidade histórica e o texto constitucional. Havendo esta proximidade, evidentemente, haverá maior facilidade na busca da eficácia constitucional. Ou aquilo que Canutilho diz, a interpretação constitucional tem que dar prevalência para os sentidos que busquem a eficácia ótima da Constituição. Vejam vocês então que a força normativa é uma temática que está inserida dentro da concepção da própria norma constitucional e também, ao mesmo tempo, algo que tem relação com a eficácia da Constituição. Do ponto de vista, bebe da fonte da realidade histórica, da realidade social, para saber o que é que deve ser inserido na Constituição e, ao mesmo tempo, faz a devolutiva com a própria eficácia da Constituição. Segundo tema que nós vamos tratar: regras e princípios. Existe aí uma profundos estudos e até uma certa divergência em relação à concepção de regras e princípios. Gostaria de lembrá-los aí só num primeiro momento o seguinte: regras e princípios
são necessários dentro de uma Constituição, dentro de um ordenamento como um todo. Um sistema que só tivesse regras, ele seria um sistema limitado, do ponto de vista racional, justamente porque ele teria uma rigidez formal muito grande. Um sistema só com princípios seria um sistema sem segurança jurídica, porque permitiria ao aplicador do direito basicamente tudo, sem que houvesse aí aquela segurança sobre as atividades do Estado, sobre as atividades dos representantes dos Estados, que se busca desde a Carta Magna, desde 1215. Então, há necessidade de um equilíbrio, de um balanceamento entre os princípios e as regras. Eu começo com Herbert Hart. Herbert Hart, na obra O Conceito de Direito, diz o seguinte: não tem que haver distinção entre regras e princípios, um mais importante do outro. Pode haver aí uma pequena distinção entre aquilo que a gente chama entre regras quase conclusivas, quando a satisfação das condições que estão inseridas na regra é suficiente para sua aplicação, e, por outro lado, os princípios geralmente não conclusivos, porque, embora eles possam apontar uma decisão, o simples apontar essa decisão não significa obter uma determinação. Hart ele tem uma visão um pouco mais positivista, no sentido da necessidade de clareza dessas regras, e da força que essas regras devem ter. Sob um outro aspecto, que acho que isso é relevante do ponto de vista da análise das regras em si, e nós vamos retomar isso quando falarmos de Ávila, mas aqui apenas para adiantar. O Hart ele entende que é possível que, num determinado caso concreto, uma regra que seria claramente aplicada possa não ser aplicada. Ela possa ser derrotada. Né? Nós vamos retomar isso daqui a pouco, vocês vão entender melhor o que é que significa derrotar uma regra. Em segundo ponto, Ronald Dworkin, na sua obra Levando os Direitos a Sério, Dworkin diz o seguinte: princípios têm previsões mais abstratas, regras têm previsões mais concretas. Em caso de colisão de princípios, eles devem ser sopesados para analisar qual princípio que deve de alguma forma prevalecer diante daquele elemento de colisão. Já para as regras, há uma lógica de tudo ou nada. Uma regra exclui a outra. Quando uma regra deve ser aplicada em um caso concreto, significa que outra regra não será aplicada, que ela não serve para aquele caso. Algo que é um pouco diferente dos princípios, porque os princípios eles merecem ali uma análise de ponderação, de balanceamento. Por vezes, embora possa parecer que eu estou excluindo um princípio num determinado momento, não é desta maneira que funciona. Quando eu tenho um conflito de princípios, eu preciso analisar os elementos de cada princípio. Não há uma solução direta, não há uma solução única quando existe o conflito entre aqueles princípios. Depende de outros elementos. Já para as regras, não. Ou a regra é válida para aquela situação, ou a regra é inválida, por isso essa lógica de tudo ou nada. Robert Alex trabalha um pouco com esta temática, mas de uma maneira um pouco diferente de Dworkin, na obra Teoria dos Direitos Fundamentais. Alex diz o seguinte: princípios são mandamentos de otimização. Eles precisam ser trabalhados para alcançar uma máxima eficácia. Algo que não é pronto também, eu preciso analisar a partir das circunstâncias concretas. E as regras são mandamentos de definição. A regra, ou ela se aplica para aquele determinado caso, ou ela é válida para aquele determinado caso, ou ela é inválida para aquela situação concreta, todas as vezes que aquela situação concreta se repetir. Ou, então, aí, algo diferente em Alex, a chamada cláusula de exceção. De acordo com a cláusula de exceção,
embora eu tenha uma regra para uma determinada situação, eu já tenho outra regra, que também diz, olha, geralmente aplica-se essa, mas se ocorrer este ponto em específico, aplica-se a cláusula de exceção. Vou dar um exemplo para vocês. Uma determinada rodovia pode ter lá um limite de 80 km por hora. Mas no momento em que esse limite estabelecido para toda a rodovia, essa rodovia tem um limite de 80 km por hora. Mas no momento em que essa rodovia cruza uma cidade, esse limite é diminuído para 40. Neste ponto, insere-se a cláusula de exceção, porque embora eu utilize 80 km por hora para toda a rodovia, toda a extensão da rodovia, naquele ponto incide uma exceção que diminui, mas que é uma regra também. Então, são duas situações para Alex. Ou é de uma regra inválida ou inválida para uma determinada ocasião, ou então, embora eu tenha uma regra válida num contexto geral, pode ser que num determinado ponto incida uma exceção também, via de regra. O princípio não. O princípio, existe uma análise de peso nas circunstâncias concretas. E isso vai depender basicamente da carga argumentativa para determinar qual é o resultado da lei de colisão, qual princípio vai prevalecer. Ou seja, qual é, naquela circunstância concreta, o princípio que está dotado de maior fundamentação, para que eu possa concluir que prevalece sobre o outro. Aqui para vocês um exemplo também, e já digo de antemão que é uma análise concreta. Não é algo que, sempre que ocorrer um conflito entre esses dois princípios, prevalece o princípio X. Não. Alex refuta completamente isso. Ele diz, eu preciso analisar a argumentação. Vejam vocês, ADPF 54, aborto de anencéfalos. No caso dos abortos de anencéfalos, houve ali uma prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana da mãe sobre a vida sem dignidade, vamos dizer assim, do feto anencefálico. Não é uma resposta que será alcançada todas as vezes que eu tiver o conflito entre esses dois princípios, pois depende da carga argumentativa. Carotilho também trabalha com a temática na sua obra clássica Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Mas uma distinção um pouco diferenciada em um determinado ponto, em que eu vou chamar a atenção de vocês. Princípios com grau de abstração elevado, regras com grau de abstração reduzido, isso não tem nada novo, né? Qual é o ponto? Os princípios servem de fundamento para as regras. As regras, não é que elas são uma categoria inferior, mas elas precisam beber da água, da fonte dos princípios para que elas se direcionem, para que elas sejam consideradas alinhadas com os princípios, em especial os princípios constitucionais. Daí a função normogenética dos princípios. Lembrando, princípios são conceitos muito mais próximos dos próprios conceitos de direito ou justiça. E precisam, evidentemente, das regras enquanto instrumentos mediadores para que ocorra sua aplicação. Ponto que as regras já têm uma aplicação direta. Mas ressalto mais uma vez, os princípios orientam a confecção das regras. Eu disse para vocês que eu ia falar de Ávila, Humberto Ávila, Teoria dos Princípios. Chama atenção, olha, regras não são normas de segunda categoria. Regras também são importantes. São tão importantes que elas são essenciais para a segurança, para a paz social e para alcançar a igualdade. Agora, ele se junta a Hart para dizer que é possível derrotar uma regra, ou no caso de Ávila, para superar uma regra. O que significa isso? Eu tenho uma situação clara, concreta, onde se aplicaria aquela determinada regra tida por válida. Tudo ou nada. Mas é possível que mesmo assim, diante de uma situação excepcional, a regra não venha a ser aplicada a um caso concreto, sem que isso signifique que ela tenha perdido a sua validade.
é algo muito parecido com os princípios. Vejam que há aí uma aproximação entre regras e princípios. A possibilidade de que, em um caso concreto, uma regra clara não seja aplicada, mas ela continua valendo e amanhã, numa situação concreta similar, possa vir a ser aplicada. Contudo, isso é muito perigoso. Então, Ávila diz que superar regras deve obedecer a uma lógica de eficácia de trincheira. Apenas razões extraordinárias e um ônus argumentativo muito forte podem excepcionar a aplicação de regras, podem derrotar ou superar regras. Quais requisitos são esses? Vejam vocês, acompanhem aí. A decisão individualizada de não aplicar naquele caso não prejudica a finalidade da regra. Existe uma discrepância entre a hipótese e a finalidade da regra. O afastamento da regra não provoca insegurança jurídica de maneira excessiva, naquele caso. O afastamento deve estar consubstanciado por uma fundamentação escrita e jurídica bem fundamentada, evidentemente, e estruturada logicamente. E uma comprovação cabal da hipótese de superação da regra, evidentemente um ônus argumentativo, uma instrução probatória, que naquele caso a regra não deve ser aplicada. Aí, conexo também com a ideia de regras e princípios, Humberto Ávila diz que existe uma terceira categoria, que seriam os postulados, terceira categoria normativa, que se chama também de metanormas ou normas de segundo grau. Existem dois pontos aí em que nós podemos analisar o que seriam os postulados. Os postulados eles estariam, vamos dizer assim, num ponto hierárquico superior às regras e princípios enquanto um critério para a aplicação destes. Eu posso analisar isso de duas maneiras. Ou eu vejo os postulados como algo mais próximo dos princípios de interpretação da Constituição, como a própria força normativa que nós tratamos. A força normativa seria um postulado, a proporcionalidade seria um postulado, eficácia ótima seria um postulado, enfim. Ou eu posso analisar o postulado como sendo um metaprincípio, um princípio, só que mais importante que os demais, como ocorre com a dignidade da pessoa humana. Existem aí estas duas possibilidades. Para nós fecharmos aqui os nossos trabalhos desta terceira aula, quero falar rapidamente sobre topologia do ordenamento jurídico, evidente que visto sob o ponto de vista da Constituição. Isso é algo que é trabalhado por Hans Kelsen em Teoria Pura do Direito e em Teoria Geral das Normas. É muitas vezes utilizado dentro do conceito jurídico de Constituição de Hans Kelsen, mas eu prefiro trazer isso aqui, pelo menos no primeiro momento, para dentro do estudo da norma constitucional. Bom, não foi Hans Kelsen quem criou essa pirâmide, mas ela foi criada a partir dos estudos de Hans Kelsen. Em primeiro lugar, Hans Kelsen diz o seguinte: acima da Constituição existe algo imaginário, que é a chamada norma fundamental hipotética, que é a base teórica da Constituição. É o que permite que a Constituição seja considerada Constituição. É o que cria, gera a possibilidade de se criar uma Constituição. É o que dá poder para que uma Constituição seja Constituição. Evidentemente, ela não é uma norma posta, mas sim uma norma pressuposta. Ela antecede o próprio poder constituinte originário. E aí, então, eu tenho a possibilidade de, abaixo da norma fundamental hipotética, criar a lei fundamental positiva, ou Constituição, como se queira, que é a norma posta. Então, a norma fundamental hipotética é a norma pressuposta e a Constituição é a norma posta, fruto da base teórica da norma fundamental hipotética. E aí outros dois níveis que viriam abaixo das Constituições. Abaixo diretamente da lei fundamental da Constituição, aquilo que nós chamamos de atos normativos primários, são aqueles que inovam a ordem jurídica, que criam, extinguem ou modificam direitos, basicamente as leis.
leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, enfim. E abaixo dos atos normativos primários, os atos normativos secundários, responsáveis pela regulamentação dos atos normativos primários. Não é que eles criem, inovem nada no ordenamento jurídico, mas basicamente são os atos normativos que vão dizer como é que os direitos criados, extintos, modificados pelos atos normativos primários serão aplicados. Uma regulamentação para dizer como é que será feito. É o que ocorre geralmente por meio de decretos, instruções normativas, regulamentos, enfim. Meus caros, era isso que eu tinha para tratar com vocês aqui nesta terceira aula, uma primeira aula aí para tratar do estudo da norma constitucional. Na aula 4 nós continuaremos tratando deste grande tema também. Mais uma vez, o livro 1, que trata das aulas 1 a 4, já está disponível para venda na Amazon, link aí na descrição do vídeo. Sou o professor Emerson, professor de Direito Constitucional, estarei com vocês aqui muitas outras aulas além dessa e também no nosso material excepcional por um preço muito módico. Não deixem de adquirir. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Em breve, muitos outros vídeos para vocês. É isso, um grande abraço e bons estudos!